Senhor Jesus. Acredito que vocês estão bem, né? E a nossa aula de hoje é a relevância da igreja na sociedade. Relevância. Primeira coisa, o que é relevância? Relevância é algum tipo de importância. Qual o tipo de importância que a igreja ela tem na sociedade? E nesse tipo de importância, qual é a importância dela na função social? É o que a gente vai estar estudando nesta manhã. E tanto é que a gente vai falar muito de política. Eu, quando comecei a preparar essa lição, eu achei que a gente ia estudar sobre função social. E, na verdade, o ponto 1 e o ponto 2 só fala de política. Por que será? É o que nós vamos estudar. Introdução. A presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto às diversas esferas da vida em sociedade, as ações coerentes com a fé que professamos. A sociedade ela é formada por diversas esferas. Irmãos, igreja, ou melhor, religião, é uma esfera da sociedade. Apareceu uma esfera ali que não era para aparecer, né? Ela pulou de atrevida ali na tela. Quais outras esferas da sociedade vocês poderiam citar? A religião é uma delas, é uma esfera. Qual outras esferas? Família apareceu ali, né? Então vamos tirar a família fora. Economia, esfera da sociedade. Instituições. Sim, mas religião é uma instituição. Família é uma instituição. Economia é uma instituição. Então, instituições é muito generalizado. Esfera da sociedade, família. Como os pais, como que nós temos agido dentro dessa esfera? Como os filhos, como que nós temos se comportado dentro dessa esfera? Escola. Escola é uma esfera da sociedade. Nós, como os pais, quando somos chamados para ver a nota dos nossos filhos na escola, como que nós, como cristãos, temos nos comportado? E nossos filhos, como têm se comportado lá na escola? Quando vamos na escola que os professores dizem que os nossos filhos não estão bem comportados, como que nós agimos diante dessa situação? Economia é uma esfera da sociedade. Política é uma esfera da sociedade. Direito é uma esfera da sociedade. E social. Social é uma esfera da sociedade, que é o foco da nossa lição. E olha, que família é uma esfera da sociedade, mas ela também é a base da sociedade. Sem família, não há sociedade. E a política controla tudo isso aqui. Estão vendo como que os pontos são todos ligados? E qual que é a importância, a relevância da igreja para a sociedade? E o que ela está fazendo de importante na área social? O papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica. Deuteronômio 15, versículo 10 e 11. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em todo o que você fizer. Sempre haverá pobre na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Irmão, o papel social começa onde? Dos princípios da escrita da Bíblia. Ordenado por quem? Pelo próprio Deus. Aí está dizendo, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Pobre e necessitado é a mesma coisa? Pobre e necessitado é a mesma coisa? Pobre e necessitado não é a mesma coisa. Tem pobre que ele não está necessitando, mas se a gente puder, a gente ajuda ele, para ele ficar um pouquinho melhor. Tem rico
que ele tem condições financeiras, mas ele necessita de alguma coisa. Nem que foi de um abraço. Às vezes o cara está precisando simplesmente de um abraço. E isso é papel social, irmãos. Às vezes você sentar ao lado de uma pessoa que está precisando somente de um abraço, somente de uma conversa, de um diálogo, nós estamos fazendo papel social. Deus é o Senhor também da ordem social. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode até ser apartidário, mas nunca apolítico. Toda autoridade procede de Deus, pois é Ele quem estabelece os reis e os remove. Bom, agora para frente a gente vai falar bastante de política. Eu acho que, como eu, muitos de vocês não gostam de política. Então vamos lá. Política, apartidário e apolítico. O que vocês entendem por política? O que é política para vocês? Política. Arte ou ciência de governar e tomar decisões para organizar a vida em sociedade mediando interesse e buscando o bem comum. Isso é a expressão generalizada de política. A arte de governar e tomar decisões para o bem comum de uma sociedade. E apartidário, que não segue nenhum partido. O escritor da lição está dizendo que a gente pode ser apartidário. Nós podemos ser apartidário, mas não podemos ser apolítico. O que é um apolítico? Aquele que não se interessa por política ou por ela tem repulsão e repugnância. A pergunta é: devemos ou não gostar de política como cristão? Devemos ou não participar da política como cristão? A política é a arte de tomar decisões. Vocês querem que as pessoas tomem decisão por vocês? Aquilo que vai controlar a sua vida, que vai controlar a sua família, escola, economia? Podemos ser apartidário, não pertencer a nenhum partido, mas apolítico, neutro, deixar o povo comandar sobre a nossa vida e a gente ficar de quietinho, eu não estou nem aí, eles fazem o que eles quiserem? É isso que nós queremos para a nossa vida? Apartidário e apolítico. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, instituído. Aquele que assim procede trará condenações sobre si mesmo. Independente de quem esteja no poder, nós estamos submissos. Seja ele bom, seja ele ruim. Vamos ficar neutro? Quando Paulo escreveu Romanos 13, ou o livro de Romanos, quem estava no poder? Quem dominava? Quando Paulo escreveu o livro de Romanos, quem era o imperador? Quem era o governador? Quem que dominava? Nero. Nero era o imperador. Nero era um imperador tão bom, que ele fazia dos cristãos vela humana, colocava fogo. Nero construiu um jardim, e iluminou com pessoas pegando fogo. Nero. E o que Paulo escreveu? Se vocês não se sujeitar a ele, vocês estão se condenando perante Deus. Nero construiu estádio e colocava cristão dentro desses estádios, para alegrar uma plateia, olhando esses cristãos sendo comidos por feras famintas. Paulo diz que era para resistir, que não era para obedecer. Autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia. Dentre os personagens que Deus chamou
e que ocuparam funções civis elevadas, podemos citar 4. José, governador do Egito; Davi, o maior rei conquistador de Israel; Esther, a rainha da Pérsia; e Daniel, o governador da Babilônia. Irmãos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E Nabucodonosor colocou ele na política, colocou ele para governar junto com ele. Daniel, ele serviu por 4 reinos, 4 cortes: Nabucodonosor, Belzazar, Dário e Ciro. Quando o governador entra, a primeira coisa que ele faz é trocar todo mundo. Por que não trocava Daniel? Era porque ele era cristão? Vou chamar de cristão, porque naquela época não era cristão. Cristão é depois que veio Jesus. Porque ele era servo de Deus vivo? Não era por isso. Mas ele era fiel. E todos os reis que entravam, ele permanecia. E Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da fidelidade. Mas vem cá, ele foi jogado na cova ele era fiel a Deus e ao imperador. Ele foi jogado nas covas dos leões porque ele era fiel a Deus? Porque ele era fiel ao imperador, a Dário. Ele era fiel ao imperador. E os amigos dele tinham inveja dele. Usaram a fé dele que foi usada para condenar ele e jogar ele na cova dos leões. Então ele não foi jogado nas covas dos leões por causa da fé dele, mas por causa da fidelidade dele para com o rei, e o rei gostava dele. O Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz à lume a ideia de Estado como uma instituição da monarquia no Antigo Israel, século 11 ao século 6 a.C. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. 1 Samuel 8, versículos 7, 14 e 15. Ele disse ao Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, até Samuel, o povo não tinha um governo. Quem governava era o próprio Deus e os juízes, dos profetas, dos sacerdotes. E o povo falou: não, nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um governador. A gente quer. Aí Samuel foi lá triste perante Deus e falou: Senhor, eles não querem mais que o Senhor governe, eles querem um governador. Tudo bem, Samuel, não tem problema, Samuel. Não é você que ele está rejeitando, eles estão rejeitando o meu governo. Mas avisa eles que esse governador tomará o melhor de vossa terra, e das vossas vinhas, e das vossas olivas, e o dará aos seus criados. E a vossa semente, e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Procede isso nos nossos dias atuais? Nós trabalhamos para pagar imposto. Se nós tivéssemos o nosso Deus como nosso governador único, será que a gente pagaria tanto imposto? A gente trabalha metade do ano pagando imposto. A outra metade a gente trabalha para sobreviver. Ou seja, metade do nosso salário vai para imposto. E foi isso que Israel ganhou quando eles tiraram Deus como governador deles. Pagar imposto. Tudo que eles produziam ia para o governo. Princípios divinos e sua aplicação na sociedade. Por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos ser indiferentes para a realidade da participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz. Por isso devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Estamos preocupados com quem vai nos representar? Somos apartidários ou apolíticos? Mateus 5,14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, quando nós
nos afastamos da política? Será que nós estamos brilhando? Procurando o melhor para nós? Ou deixando que os outros decidam aquilo que é melhor para a gente? O dia que teve a festa das irmãs, essa rua foi fechada. Será que existe algum país do mundo que proibiria isso? Na Coreia do Norte, nem igreja pode ter. E quanto tempo vai demorar para acontecer isso aqui no Brasil? A gente está caminhando para isso. Como cidadão deste mundo, exemplo para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja os reis como autoridade suprema. Provérbios 29, 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Como cristão, o que nós podemos fazer para escolher bem o representante? Alinhado com a fé. As decisões políticas devem estar em sintonia com os valores morais e espirituais do cristianismo. Mas só porque o cara chegou aqui e disse que ele é cristão? Ou só porque o cara apareceu na mídia social falando, atraiu um monte de gente e resolveu ir lá para Israel tomar banho, lá no Rio Jordão, foi lá no Muro da Lamentação colocar a mão? Porque a maioria dos políticos que estão surgindo já corre lá para Israel colocar a mão no Muro da Lamentação para dizer que é cristão e consegue atrair um monte de cristão. Faz sentido? Estamos escolhendo bem um cara desse? As decisões políticas devem estar em sintonia com os valores morais e espirituais do cristão. Isso é no dia a dia, a gente tem que saber desse cara, como que é a vida dele. Como que esse cara tem se comportado? Contribuição para o bem comum. A escolha de um líder que segue os princípios cristãos pode influenciar positivamente a vida das pessoas e a sociedade em geral. Irmãos, a gente coloca um cara político, cristão, ele influencia pessoas. Outras pessoas que não são cristãos passam porque ele consegue ter acesso a muitas pessoas. E muitas pessoas passam a vir para Cristo. Mas ele precisa estar o quê? Alinhado com a fé. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. Tiago 4:17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O papel do cristão no fim da prática de sati. O que é sati? O que é a prática de sati? O papel do cristão no fim da prática de sati. Essa imagem já diz mais ou menos o que é. Na Índia teve uma prática que durou mais ou menos 700 anos. O homem, quando ele morria, a mulher deveria se sacrificar por ele, mostrar o seu amor, a sua honra pelo marido. E o corpo do homem era queimado. A mulher tinha que entrar na pira mortuária, eles colocavam fogo e ela era morta queimada. Essa prática durou mais ou menos 700 anos. Ah, mas é porque ela tá honrando o seu esposo. Não. Muitas delas não queriam ir, mas elas optavam por ir, porque se elas não fossem, a vida delas seria muito pior. Depois, elas eram obrigadas a entrar na pira e ao marido, ela entrava, metia fogo e ela morria. Prática de sati. Durou mais ou menos 700 anos. E qual foi o papel do cristão? Missionários cristãos como William Carey foram um dos primeiros a documentar e condenar publicamente a prática de sati. Ele trouxe a atenção internacional para a brutalidade desse costume missionário. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para contribuir para a obra missionária? Porque esse cara não foi com recurso próprio.
Alguém estava bancando para ele ir lá. E lá, ele identificou essa prática, documentou e publicou internacionalmente. Os missionários usaram sua influência para pressionar o governo britânico na Índia a intervir. Eles argumentavam que a prática era contrária aos princípios humanitários e cristãos. O que os missionários fizeram? Política. Os missionários tiveram que fazer política, eles tiveram que intervir na lei e mudar a lei. Temos que ser apolítico? Podemos ser apolítico? A prática de sati foi proibida em 1829. Irmão, menos de 200 anos que ela foi proibida. Acredita-se que essa prática tinha mais de 700 anos. Ou que seja, comete pecado aquele que sabe fazer o bem e não faz. Os missionários chegaram, identificaram que tinha problema, correram atrás e conseguiram abolir a lei. A igreja precisa de representante que ama a justiça. O povo de Deus precisa participar efetivamente, priorizando valores éticos e morais do reino de Deus. E conscientemente ser seletivo com os que verdadeiramente cumprem bem o bem justo coletivo e que produzam a moral cristã. Dessa forma, a igreja ocupa seu espaço e influencia positivamente a sociedade. Irmão, nós temos valores. A igreja tem valor. Se a igreja escolhe alguém de valor, essa pessoa vai atuar de forma positiva na sociedade. A igreja precisa de representante que ame a justiça. Provérbios 31, versículo 1, 8 e 9. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. A mãe do rei Lemuel dando conselho para ele. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Fale por ele, seja juiz justo. Proteja o direito dos pobres necessitados. A mãe dando conselho para o seu filho rei. Irmão, como avaliar bem um político? Um político honesto, o povo se alegra, mas um político injusto, o povo reclama. Então, o que nós podemos fazer para escolher bem um político? Compromisso com a verdade. Primeira coisa, o cara tem que ter compromisso com a verdade. A verdade é um valor central na fé cristã. Um político que promove mentiras, manipulação ou desinformação não age conforme os ensinamentos de Cristo. Irmãos, tem político que a gente conhece que é cristão, o cara só sabe publicar fake news, o cara só sabe espalhar mentira. Como que a gente vai votar num cara desse? Então, o representante, ele precisa ter compromisso com a verdade. Se ele não tem compromisso com a verdade, nem adianta. Serviço ao próximo. Jesus ensinou a liderança como um ato de serviço e não de poder. O bom governante é aquele que serve ao povo, em vez de ser servido ao poder. É a realidade que nós vivemos hoje. Os políticos eles não estão lá por causa do povo, eles estão lá por causa de poder. E cada dia o imposto só sobe, só sobe, só sobe. E nós temos que fazer o quê? Trabalhar para manter esse povo. E ele tem interesse em servir o povo? Olha, agora que a gente vai começar a falar em ação social. Até agora a gente só falou de política. O chamado da igreja para a obra social. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar o pobre em suas necessidades. A igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através de obras sociais. Admoestações bíblicas. A Bíblia está cheia de orientações para que nós devemos praticar em obras sociais. Mateus 5,42.
Dá a quem te pede, e não se desvie daquele que quiser que lhe empreste. Irmãos, o que nós podemos fazer para ajudar o próximo? Qualquer coisa, o que nós podemos fazer? A Bíblia está cheia de orientações. E nós, o que nós podemos fazer para seguir essas orientações? Amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, a primeira coisa para se conseguir ajudar alguém é ter amor. Se não tiver isso, a gente pode até fazer alguma coisa para alguém. Pode até fazer, mas não vai ser algo com constância. Jesus destacou este mandamento como um dos maiores, incentivando o amor genuíno pelo próximo. Prática da generosidade. Oferecer ajuda material e emocional, compartilhando o que você tem com os que estão necessitados. Irmãos, prática oferecer ajuda material e emocional. Tem pessoas que não estão precisando de nada material. Ele só está precisando de alguém para conversar. Muitas vezes dentro da igreja, conversar com Jesus. Irmãos, tem vezes que a gente precisa de conversar com pessoas. Alguém sentado do nosso lado, ficar ali 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, somente nos ouvindo, porque a gente quer falar, a gente quer soltar aquilo que está dentro da gente. E isso é ajudar o próximo. Agora eu pergunto, temos tempo para ouvir as pessoas? Ou temos paciência para ouvir alguém reclamar da vida? Não temos, irmãos. Servir aos outros. Use a sua liberdade para servir os outros em amor, sem esperar nada em troca. Obras sociais como fator de crescimento da igreja. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. A igreja primitiva, ela crescia de uma forma gigantesca. Só que as pessoas daquela época não eram pessoas egoístas. Eles compartilhavam o que eles tinham e as pessoas iam entrando naquela família. Agora a pergunta é, e nós? O que nós podemos fazer para que a igreja cresça em termos sociais? O que nós podemos fazer para a igreja crescer em termos sociais? Obras sociais como fator de crescimento da igreja. Atividade de evangelização. Mas evangelização é uma obra social. Evangelização é uma obra social. Realizar missões, visita em hospitais, orfanatos e prisões para compartilhar a mensagem do Evangelho. Eu pergunto, aqui e aqui, quem tem praticado? Qual igreja tem praticado ou tem incentivado os seus membros a praticar? É muito pouco. Apoio às famílias. Apoiar famílias é obra social. E isso traz crescimento para a igreja. Oferecer aconselhamento matrimonial. Quantos casamentos estão sendo destruídos? E o que a igreja está fazendo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos? Nós, a igreja, quando fala igreja é um contexto geral, tá? Não é a igreja na liderança do pastor, mas é um contexto geral. Oferecer aconselhamento matrimonial. Grupo de apoio para a paz e atividade para fortalecer os laços familiares. Quantos pais estão tendo dificuldade com seus filhos? Vivemos uma época onde as crianças estão rebeldes, difícil de cuidar dessas crianças. E aí, o que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo? Ministério voltado para jovem. Irmãos, se a igreja não cuida dos seus jovens, quem que cuida? O mundo do crime. O mundo do crime. Quem está na porta de escola esperando o jovem sair para poder oferecer dinheiro fácil é o mundo do crime.
E a igreja, o que ela está fazendo? Criar programas e atividades que envolvam jovens, como esporte, música, estudo bíblico. Criar coisas que atraem o jovem, que envolvem o jovem. Será que a igreja está preocupada com isso? Nós estamos preocupados com isso? A conclusão diz assim: a igreja é uma instituição divina na terra. Tal verdade resulta em responsabilidade em todas as áreas da vida debaixo do sol, inclusive social. Que o Espírito Santo nos capacite e direcione em todo o tempo para que nossas ações contribuam para o bem da sociedade e o testemunho cristão para a glória de Deus. Então, irmãos, vamos fazer o nosso papel de crente. Vamos ser luz e vamos ser sal em todas as áreas. Luz que brilha, porque luz que não brilha não serve para nada. E vamos ser sal que tempera, porque sal que salga ninguém quer também. Então, irmãos, vamos fazer diferença na sociedade. E principalmente na política. Porque se a gente não cuidar da parte política, a qualquer momento não teremos mais igreja como instituição.